O que você faria se descobrisse que a sua percepção de vida e de si mesmo está incorreta? O que você faria se descobrisse que aquilo que você chama de verdade e baseado nela criou o alicerce da sua vida também está incorreto? E o que você faria se você descobrisse que a realidade que você diz para si mesmo sobre a sua situação está incorreta? A interpretação que você dá à sua situação e se convence a si mesma feita pelos seus conceitos pode estar absolutamente errada. Você acredita que isso pode ser possível? Conte sua história a outra pessoa que esteve na mesma situação que você. Você tem dado tanto poder à sua interpretação dos fatos e acontecimentos, à sua história de vida, que hoje você utiliza pautada na sua errônea percepção para justificar a sua condição. Quando julgamos tudo segundo nossa condição humana, sem a fé e entendimento da existência de um Deus todo-poderoso, é isso que nós encontramos, ou isso que nós dizemos e convencemos a nós mesmos. Eu não posso fazer isto ou aquilo por causa da minha história, por causa do meu passado, por causa da minha deficiência. Você está como paralítico, ou você se compara como paralítico que esteve deitado à beira do tanque de Betesda por 38 anos. E quando Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Ele não respondeu, mas justificou a sua situação e limitações contando a sua história. Nunca foi meu desejo estar aqui, disse ele, ou está dessa forma. Estou no lugar certo, mas todas as vezes que o anjo move as águas, não há um homem algum que me ajude. Há 38 anos ele vivia essa esperança, mas passivamente, sem desejar mudar o quadro, acomodado àquela realidade, e vivia na dependência de que algum homem o ajudasse. Não foi sua limitação física que o impedia, mas sim a dependência errada, o que fez viver uma história de dependência humana. A história que ele contava a si mesmo sobre sua situação era: não há homem que me ajude, por isso não sou curado, por isso nada muda, por isso estou assim. Porém, há na Bíblia uma mulher que narra uma história diferente, e essa é a mulher do fluxo de sangue. Na história que contavam dela, eles diziam: ela vai morrer. Buscou os melhores médicos, tentou todos os tratamentos, gastou todos os seus recursos, mas sem solução. Em resumo, na história que contavam dela, todos concluíam: ela iria morrer. Até a religião dizia: você é uma mulher impura, precisa se afastar, pode ter uma vida social ou não pode ter uma vida social, precisa se isolar. Ela continuou em sua cegueira até o momento em que, pela fé, começou a contar uma nova história sobre si mesma. Ela mudou sua maneira de pensar, a maneira em que ela interpretava a sua situação. Ela começou a crer e a ver uma luz no final do túnel, uma esperança renascia. Ela colocou Jesus na sua história, sabia? Ela disse para si mesma: se tão somente tocar nas orlas das suas vestes, serei curada. Ela não contou na sua história que estava fraca, que era impura, que estava isolada devido ao seu problema, que já não tinha mais nenhum centavo, pois gastou tudo com os médicos. Ela não disse isso, ela não disse que estava sofrendo. Não foi isso que ela disse. Ela simplesmente creu e escreveu uma nova história. Se tão somente tocar nas orlas das vestes, eu serei curada. Agora preste bem atenção nisso. No idioma original em que a Bíblia foi escrito, quando diz que ela disse a si mesma, literalmente quer dizer que ela disse dentro dela, de dentro para fora, através da fé. Ela disse com uma absoluta convicção, e essa convicção fez com que ela não somente dissera uma vez, mas uma atrás da outra, se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Se eu somente tocar, se eu somente alcançar a Jesus, eu vou ser curada. Se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Essa nova afirmação apagou toda história de sofrimento e dor do seu passado. Pela fé, Deus nos dá a oportunidade de cada dia de escrevermos uma nova história. A velha história que ela tinha, repetindo em sua mente uma atrás da outra, eu vou morrer, eu não tenho dinheiro, foi vencida pela fé
fé quando ela começou a escrever uma nova história, quando ela começou a dizer uma vez atrás da outra: se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, se eu somente encontrar-me com Jesus, se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Quando escrevemos uma história e incluímos a Jesus, passando a agir por fé, pela fé alcançaremos grandes feitos. Talvez é hora de você mudar a sua história de vida, a sua história acerca de si mesmo. Mas para que isso aconteça, viva por fé e não por vista. Peça a Deus para que abra nossos olhos, ou para que abra seus olhos, e tenha sempre uma atitude de fé para que ela abra os seus olhos. Sua história não pode ser mudada enquanto você não mudar a sua maneira de pensar sobre a sua própria vida e sobre você mesmo.